Boa noite a todos. Vamos continuar os estudos do livro Jesus no Lar, iniciando com o nosso momento de gratidão a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos, ainda que de forma virtual. Interessa que nossos corações estão entrelaçados, nossos pensamentos ligados, todos unidos numa corrente de paz, de harmonia, de afetividade. Que o nosso irmão Paulo seja inspirado, que ele, como sempre, nos traga lições que colaborem com o nosso amadurecimento, com a nossa evolução. Vamos partir para a leitura do Evangelho. Hoje é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Então, agradecidos por essa luz da doutrina espírita, que nos conduz nesses caminhos da caridade. Vamos então auxiliar nosso irmão Paulo com pensamentos de amor e de luz. Abraço a todos. Vamos ouvir com atenção. Assim seja. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Casa da Esperança. Essa noite vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar. Foi psicografado por Chico Xavier, e é de autoria do espírito Neio Lúcio. Na passagem de hoje, nós vamos abordar o capítulo 18, que é a bênção do estímulo. Nessa passagem, nos conta que um devotado chefe de família que lutava com bravura para amelhar, para conseguir os recursos que pudessem sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial, ele acaba perdendo tudo. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e acabou morrendo. Após alguns dias, desse sofrimento que passou. Essa é uma situação que não é muito incomum. Na verdade, a gente ouve relato de várias situações muito similares a essa mesmo hoje em dia. De
pessoas que acabam perdendo tudo que têm, por vários motivos, às vezes por questões econômicas, às vezes porque não soube utilizar devidamente os recursos que tinham, e acaba entrando numa situação, né, de desespero, de aflição, e não conseguem superar isso de uma forma muito tranquila. O Evangelho nos diz que essas aflições da vida, geralmente elas têm dois motivos. Um tem causas nessa vida atual, na vida presente, e outras causas estão fora desta vida, né, em vidas anteriores. No caso dos nossos males terrestres, né, muitos são consequências naturais do caráter e do proceder, né, do ser humano nessa vida ainda, né, nessa existência atual. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos? Então, muitas das causas atuais de aflição, o homem é o causador próprio do seu infortúnio. O que acontece é que, ao invés de reconhecer que a causa está em si, às vezes acha mais fácil ou menos humilhante para a sua própria vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, né? Acusar outras pessoas, acreditar que o erro é de outros, do que acreditar no seu próprio erro, na sua própria falta de habilidade. E acaba sofrendo, né? E acaba passando por várias aflições. Mas elas têm um sentido de existir. Nesse caso, a aflição vem como um alerta para que o ser humano entenda que precisa mudar a sua forma de viver. Essas aflições, esses desesperos, né, esses desafios, eles vêm para lhe dar experiência, né? E a partir dessa experiência, começa a diferir entre o bem e o mal, começa a identificar a necessidade que tem de melhorar a si próprio e evitar, né, que novas amarguras, que novos infortúnios aconteçam na sua vida. E a partir dessa experiência desastrosa e o aprendizado que ela traz, o homem vai acabar trabalhando e aprimorando a sua própria existência, aprimorando o seu espírito e aprendendo a se tornar uma pessoa moralmente e mesmo intelectualmente melhor. Algumas causas de aflições, elas são anteriores a essa existência, né? Você percebe que há algumas situações em que o ser humano não tem controle dessa aflição em que se envolveu, dessa aflição, né, desse infortúnio em que se envolveu, essa dificuldade que aparece em sua vida, como a perda de entes queridos que lhe dão amparo, né? Então, tem pessoas que perdem o arrimo de família, né? Tem acidentes que acontecem de forma inesperada. Então, existem situações que não têm causa na conduta do ser humano nessa existência atual. E por isso, às vezes, você pensa, né, você ouve falar, ora, como é que aconteceu tal coisa com aquela pessoa, era uma pessoa tão bondosa? Por que é que tal aflição ocorreu naquela família, com uma família muito bem estruturada? Nós atualmente estamos passando por uma pandemia global que atinge todas as pessoas de forma indiscriminada. Pessoas que têm uma vida correta, uma vida tranquila, que estão sofrendo também grandes aflições. Mas acontece que nessa situação, muitas dessas aflições, né, desses desafios que a gente passa atualmente, eles têm origem no momento anterior, numa vida anterior, e que a gente está passando nesse momento são provas ou expiações em que nós nos colocamos, às vezes, até mesmo antes de nascer, para que possamos melhorar algumas dos nossos imperfeições que, né, todos temos por estar, né? Por estarmos aqui, a gente é certo que nós somos imperfeitos. Então, essas imperfeições precisam ser corrigidas ao longo dessa existência atual. E muitas vezes nós nos programamos para passar ao longo dessa existência por alguns desafios, por algumas aflições que vão permitir que nós corrijamos, né, essa imperfeição já prevista anteriormente. Outras não são colocadas como provas para que a gente, ao conviver com essa dificuldade, ao conviver com essa prova, com esse desalento,
a gente consiga superá-los e, dessa forma, melhorar, né, a nossa característica, né, a nossa forma de viver. Então, todas essas provas e expiações, todas essas aflições, elas têm um único motivo: aprimorar o nosso espírito imortal, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Entenda que cada uma das aflições, como a aflição, né, que o pai de família dessa história nos conta, essa aflição que ele passou foi uma forma de fazer com que ele pudesse desenvolver alguma habilidade, como a fé, como a esperança, né? Mas, infelizmente, nem todos conseguem vislumbrar isso, conseguem entender que o objetivo daquele desafio é tornar a pessoa mais forte. Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas Jesus também coloca que essa compensação, né, não é ainda neste mundo, né? Essa compensação para os que sofrem, né, é um processo lento de aprimoramento, e que a cada vez que você sofre, que você vai ser consolado a partir do momento em que você tem a resignação de aceitar as dificuldades, mas também tem a vontade de melhorar, a vontade de mudar. E aí essa compensação que vai ser no futuro é porque o nosso aprimoramento é lento. Nós temos que passar pelos desafios, temos que fazer o nosso aprimoramento e lentamente, ao longo de várias reencarnações, caminhar para uma perfeição, caminhar em direção ao Pai. Então Jesus nos exorta a ter fé em Deus, a ter esperança, a acreditar que somos espíritos eternos e que ao longo desse nosso aprimoramento nós vamos ter um consolo, né, no futuro. Mas nem todos nós, quando estamos passando por essas aflições, conseguimos perceber isso, conseguimos ter essa força de vontade, né? Conseguimos entender que tudo pelo que passamos é para nos aprimorar. Jesus nos coloca: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mas nós, quando estamos passando por as nossas dificuldades, não conseguimos muitas vezes entender essa mensagem, né? Muitas vezes nós não conseguimos suportar o nosso fardo, né, nessa vida atual. Por mais fé que tenhamos, muitas vezes essas agruras do dia a dia, as dificuldades, o sofrimento, a dor, elas nos abalam de forma profunda, nos entristecem e faz com que nós nos sintamos sozinhos, abandonados, e não consigamos sentir nada além de um imenso vazio. Na narrativa que nós relatamos, tem lá uma frase dizendo, né, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. E tantas vezes é assim que nós nos sentimos. Mesmo que os amigos estejam ao nosso redor, nos sentimos abandonados. E muitos, nessa situação, acabam entrando em depressão, acabam indo para situações muito mais extremas. E nossa mensagem de hoje é justamente nessa direção, de que precisamos entender, perceber e amenizar o sofrimento de todos aqueles que estão ao nosso lado, que compartilham conosco dessa experiência terrena. É importante que sejamos caridosos com todos os aflitos. Mas caridade não é apenas aquele bem material. A gente está acostumado a pensar que caridade é doar uma cesta básica, o que é muito importante, é dar uma esmola, dar uma ajuda financeira. É importante sim, é fundamental garantir a sobrevivência mínima de todas as pessoas.
Mas muitos até acham que não conseguem ajudar, ou que não podem ser caridosos, porque tem muito pouco para si mesmo. Não consegue ter um bem material para doar para outro. E aí, para esses, e para todos eu digo, a caridade não é só de bem material. Muitas vezes, um carinho, uma atenção, um abraço, uma conversa amiga, ou às vezes, só um sentar do lado e escutar, tem um valor muito, muito maior do que um bem material, de um recurso financeiro. Até porque muitas pessoas têm uma vida confortável, têm muitos bens, mas mesmo assim ainda precisam de ajuda. Precisam de uma ajuda espiritual, de um conforto emocional, de alguém que ele possa compartilhar as suas lamúrias, as suas dores, os seus sofrimentos, que podem não ser por necessidades materiais, mas pode ser por uma necessidade espiritual, uma necessidade emocional. Então é importante que a gente entenda que amar ao próximo, como a si mesmo, às vezes é simplesmente se importar com ele. É fazer com que ele perceba que alguém acha ele importante, que alguém se preocupa com a existência dele, com o bem-estar dele. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso. A gente está ao lado da pessoa e não consegue reconhecer as dúvidas, a dor e o sofrimento que se esconde dentro de cada pessoa. E aí eu peço a você que nesse momento está passando por essa dor, está passando por esse sofrimento, por essa angústia, e que às vezes não consegue, que alguém ao seu lado perceba isso. Fale, peça ajuda. Você não está sozinho, nenhum de nós está sozinho. É importante pedir essa ajuda a um amigo, a um familiar, a algum líder religioso, alguém que você tenha confiança, um colega de trabalho, ou mesmo a um estranho. Às vezes na rede social. Não deixe que a sua vaidade, o seu orgulho, impeça você de pedir ajuda, de dizer, olha, não estou muito bem hoje. Não tenho dúvida de que alguém vai lhe ajudar. Se você não consegue contactar alguém ao seu lado, reze. Peça para Deus um conforto. Peça ajuda para que seus amigos espirituais estejam ao seu lado, lhe oriente, lhe abençoe e lhe façam companhia naquele momento. O Evangelho nos diz: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, pedi com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. Abra mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância, e você não será abandonado. E esse é o sentido que Jesus nos disse, quando Jesus nos disse: buscai e achareis, batei e abri-vos-á. A porta se abrirá para você. E isso acontece na nossa narrativa. Depois que o marido acaba falecendo, devido às agruras, ao sofrimento por ter perdido tudo, a viúva entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, ela enxuga o pranto, reúne os seus filhos ao redor de uma mesa, que ainda restava, e ao perceber a amargura, e a tristeza e o desânimo em cada um deles, ela pensa e em seguida vai ao interior da casa e traz uma pequena caixa de madeira, e fala com os filhos: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade, não
Não fiquem entristecidos nem desesperados. Nesse cofre temos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes de trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente pai, o pai de vocês, quando desceu ao repouso, os empenhou também em dívidas pesadas. Ora, não seria justo agora a gente resgatar esse precioso legado para pagar as dívidas? Vamos aproveitar o tempo, melhorando a nossa própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que a exigência, do pão seja insuperável. Os filhos se animaram, com essa mensagem e com, a forma como a mãe, a matriarca, ressalta a necessidade do trabalho. E a partir desse estímulo, eles começam a trabalhar. E aqui é importante chamar a atenção dessa parte da nossa mensagem de hoje. A ajuda é sempre um importante meio de iniciar um processo de cura, um processo, de colaboração e de superação das dificuldades. Então é sempre bom ter alguém que lhe ajude. Mas a cura só vai acontecer pela atitude da própria pessoa. Ninguém vai trabalhar totalmente por você, ninguém vai fazer o esforço totalmente por você. A cura, ela parte de dentro do próprio ser humano, da vontade de superar, da vontade de conquistar, um novo estágio. Então, o trabalho individual, ele é fundamental para que você possa superar suas dificuldades. Por mais que tenha uma ajuda no início, essa ajuda é para fazer você acreditar, para lhe fazer perceber o quanto é necessário sair daquele estado de desânimo, daquele estado de sofrimento e buscar, a felicidade na vida. E nessa fase de transformação, o trabalho é fundamental. Kardec, nos dizia: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. É por isso que Deus faz do trabalho uma necessidade e nos diz: busca e acharás, trabalha e produzirás. E com essa mensagem da matriarca, os filhos começam a trabalhar, alugam uma terra, plantam trigo e ao longo de alguns anos conseguem não só pagar todas as dívidas, mas fazer com que tivesse uma quantidade de financeira, uma condição financeira muito melhor do que a que o pai tinha deixado anteriormente. Então, eles conseguem uma fortuna a partir daquele estímulo inicial da matriarca, a partir das necessidades que eles percebem do trabalho e da vontade de trabalhar, do empenho no trabalho. E depois que eles terem atingido toda essa fortuna, eles voltam até a mãe e pedem: ora, agora que nós já temos toda essa conquista, que nós superamos as dificuldades, que conseguimos trazer de volta a fortuna à nossa casa, nós gostaríamos de ter contato com o tesouro que nosso pai nos deixou. A velhinha, então, trouxe o cofre, com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro, os filhos viram que dentro do estojo tinha apenas um velho pergaminho, com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte e do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que
que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Não havia, na verdade, nenhum tesouro material. O tesouro era o que a mãe fez para o filho, para os filhos. O tesouro foi o estímulo que aquela mãe deu para que os filhos superassem a tristeza, superassem as dificuldades e conseguissem vencer novamente na vida. E essa mensagem nos deixa muito claro que o tesouro não é apenas uma riqueza material. Porque quando a gente sempre pensa em estar bem de vida, a gente associa sempre as riquezas materiais. A ter uma casa muito boa, a ter uma casa de praia, a ter um carro do ano. Então, assim, a nossa visão de tesouro é uma visão ainda muito materialista. Quando temos, na verdade, que entender que tesouro é tudo aquilo que nos permite alcançar uma posição espiritual mais elevada. Né? Os nossos verdadeiros tesouros, aqueles que a gente precisa encontrar e cultivar, são a fé, a esperança, a caridade, o amor, a retidão moral, a benevolência. São todas as virtudes que pudermos cultivar e mais ainda, que vamos poder levar para uma outra vida. Jesus nos disse, lá em Mateus capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, os tesouros, na verdade, dos quais Jesus nos fala, são os tesouros que nós vamos conseguir conquistar nessa vida e levar durante toda a eternidade. São os sentimentos de bondade, os sentimentos de amor, de caridade, que a gente vai conseguir distribuir com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a nossa mensagem de hoje, uma mensagem de esperança, de que através do estímulo, através do incentivo, a gente consegue fazer com que as pessoas superem as suas dificuldades, superem os seus sofrimentos e suas adversidades. É possível, sim, conseguir uma vida melhor, conseguir um mundo melhor, se a gente entender que através de um pequeno estímulo, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. E é isso que eu desejo a todos vocês. Que todos esses estímulos que a Casa da Esperança vem trazendo a vocês a cada quarta-feira, cada doutrinária, que eles possam fazer com que vocês não apenas acordem para a necessidade de aprimoramento espiritual, mas que vocês se tornem instrumentos de amor, de apoio a todas as pessoas que estão ao vosso redor. Que vocês possam também espalhar as novidades do Evangelho, espalhar a moral contida no Evangelho para todas as pessoas que vocês puderem. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa noite. Obrigada, Paulo, mais uma vez, pelas palavras que nos consolam, nos orientam, nos iluminam. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir pelos nossos irmãos enfermos, aqueles que passam por qualquer momento de sofrimento, que o amor de Deus e o nosso amor possam chegar até eles, até nossos lares, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso planeta, que nos coloquemos à disposição da obra do Senhor, na prática do bem e da caridade.
Obrigada, Jesus, pelo seu exemplo de amor, pelo seu exemplo de fé. Obrigada aos irmãos que cuidam do nosso trabalho, que nos direcionam, que nos engrandecem, que nos mostram os caminhos. Sintam-se todos abraçados, acolhidos, amados, que assumamos esse compromisso com o bem da coletividade, com o bem do nosso próximo. Até a próxima, recebam o nosso passe virtual. Vamos nos sintonizar com esse momento de troca de energia. Noite de paz e luz, uma semana maravilhosa, assim seja.